Já estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite, com o tema A Imitação de Cristo, esse antigo livro, pequeno livro, do padre Tomás de Kempis, um agostiniano, escreveu no ano 1441. Falamos bastante sobre o período na qual ele viveu, um período conturbado, e a resposta também desse livro para aquele período. A Eucaristia, por exemplo, que a gente estava terminando no bloco anterior, que é a quarta parte, a importância da Eucaristia, tinha tudo a ver com aquele período, porque logo depois veio a Reforma Protestante e até o papel da Eucaristia, que foi menosprezado, diminuído e até mesmo profanado em alguns lugares de acordo com a cultura da época daquela Reforma Protestante. Lembrando, liga rapidinho pra gente, daqui a pouquinho nesse bloco, no final desse bloco, a gente vai fazer o sorteio de 2 livros, um exemplar da própria Imitação de Cristo e o outro, O Jeito de Deus, que é o livro do padre Gilson Maia, superior do padre Guido, que escreveu esse livro também de espiritualidade, e a própria expressão O Jeito de Deus está presente na obra A Imitação de Cristo. A gente estava terminando o bloco anterior falando de São Luís Gonzaga, padroeiro da juventude, um santo jovem jesuíta, que não chegou a ser sacerdote, por isso que a imagem que a gente vê de São Luís Gonzaga, ele está como acólito. Põe pra gente aí, Bruno, pra gente ver. Tá aí, ó, São Luís Gonzaga, é aquela imagem que a gente tem de acólito, que é de sobrepeliz, né, que é essa vestimenta litúrgica que o acólito usa sobre a batina, por isso que a gente vê essa imagem de São Luís Gonzaga, ainda como acólito. Morreu jovem, né, Padre Guido? De peste morreu, Sim, não foi? 22 anos. Certo. Ele, como você acenou, é de uma família nobre, família Gonzaga. Até hoje na Itália tem o castelo onde morava essa família. Ele renunciou a tudo e se tornou religioso. E a cidade de Roma, distante mais de 600 quilômetros de onde ele morava, e infelizmente teve este problema da peste, com milhares e milhares de mortos, e ele se apresentou aos seus superiores pedindo a licença de ir até Roma para socorrer os doentes. Ele foi atendido, né? Ele foi, e quando chegou lá em Roma, poucos meses depois, recebeu a mesma doença da peste, e veio falecer assim, somente com 22 anos de idade. Um grandíssimo santo, sobretudo se destacou pelo amor à pureza, à castidade. Ô, Padre Guido, voltando aqui ao tema e ao nosso querido Tomás de Kempis, o jeito que ele escreveu, a maneira, né, que ele produziu essa obra, A Imitação de Cristo, como a gente já disse, depois da Bíblia, é o livro mais produzido, duplicado no mundo todo. Sim. Uma relação, um tipo de escrita parecida com o Evangelho de São Marcos, né? Isso Sim. é bem comentado. O que significa isso? Interessante, obrigado por esta bela pergunta. Meus irmãos, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, escreveram o seu evangelho tendo um objetivo na frente. Por exemplo, São Mateus escreveu o seu evangelho, 28 capítulos, querendo dizer que Jesus é o Messias esperado. Lucas escreve o seu evangelho, 24 capítulos, com uma finalidade, mostrar a grande misericórdia de Deus. Ele trata todas aquelas parábolas famosas do amor, da misericórdia, do perdão. Inclusive, uma pequena parêntese, Eric, o Evangelho de Lucas será muito desfrutado neste ano do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, né? Porque ele fala muito deste tema. O evangelista São João fez questão de relatar os discursos de Jesus, para que a palavra de Cristo penetre na inteligência da pessoa humana. Cada evangelista é um objetivo. Agora, certo. Marcos, que foi o primeiro que escreveu o evangelho, somente de 16 capítulos, aparentemente não tem uma finalidade, mas ele escreve de maneira que o leitor, ao término da leitura dos 16 capítulos, chegue a dizer que Jesus é o Filho de Deus. Olha só. Agora, Tomás de Kempis também é parecido com São Marcos, porque ele quer que seja o leitor
ao término da leitura do livro da imitação de Cristo, a entender a importância de imitar Cristo bem de perto. Por isso que eu aconselho e agradeço quem teve esta ideia, brilhantíssima ideia, de dedicar um programa para o estudo deste livro. Gente, não tenhamos pressa em ler este livro da imitação de Cristo. Esta manhã celebrei a missa a um grupo de freiras, né, e perguntei para elas também, as senhoras, lê diariamente uma página, um breve capítulo. Repito, gente, são tantos capítulos, mas bem curtinhos. O homem foi inspirado, Tomás de Kempis, porque colocou em poucas palavras a possibilidade de fazer uma verdadeira meditação. Por isso, nós queremos chegar ao ponto de dizer, olha, vale a pena ou não ler este livro? Claro que vale a pena, porque uma atenta leitura me leva a considerar a necessidade de chegar bem perto na imitação de Jesus. Agora, quando o mesmo Jesus fala de ser perfeitos como meu Pai é perfeito, é claro que ninguém de nós pode ser perfeito como Deus, né, Eric? Mas o que Deus quer de nós é o esforço constante. Gente, de sermos hoje melhores e diferentes de ontem. Se, por exemplo, ontem não consegui perdoar uma ofensa que eu recebi, hoje consegui. Para mim é um progresso, eu estou subindo um degrau na escada da perfeição e Deus vai me recompensar. Se ontem passou um pobre na frente da casa e me pediu um copo de água, eu estava assistindo ao jogo do time do meu coração, disse, vem em outro momento, eu mandei embora o pobre. Mas hoje, pelo contrário, me prontifiquei, deixei de lado, estava até comendo, deixei de lado a minha refeição para dar um copo de água. Este que é o progresso, esta que é a imitação. Por isso, veja que a linguagem é muito clara. Alguém poderia dizer, padre, mas o Eric falou já mais de uma vez que este livro foi escrito no ano 1441. Isto é, já se passaram 600 anos, mas vale ainda a pena ler, sim, minha gente. Inclusive, pessoas bem capacitadas transformaram na redação deste livro conforme a linguagem que muda também, né? Muda com o tempo, foi traduzido em centenas de idiomas. E vou dizer para vocês que não conhecem ainda que vale a pena esta leitura e agradecerão a Deus por ter tido esta possibilidade, porque é uma leitura gostosa que penetra a nossa vida. E, digamos a verdade, minha gente, não podemos absolutamente usar uma máscara diante de Deus. Ô, Padre Guido, será que é possível a gente afirmar que essa obra, né, a Imitação de Cristo, que foi escrita num período conturbado, como a gente já disse várias vezes, é como se fosse um resgate àquela espiritualidade católica, cristocêntrica, e por isso que talvez ela percorreu tantos séculos, devido a essa profundidade desses escritos? Sim, acredito eu também, né? Foi um presente que Deus deu para a humanidade. Começamos daí. Certo. Usamos também a palavra resgate, porque na história estavam soprando ventos contrários, com inúmeras dificuldades e grandes até confusões até quanto à doutrina da Igreja. Precisamos, gente, aqui neste livro da Imitação de Cristo, se citam um por um os 10 mandamentos, se citam os 7 sacramentos da Igreja. Isto é, o caminho que sempre a Igreja apresenta para a nossa santificação. Por isso, hoje nós temos que meditar e refletir qual é a estrada, qual é o caminho que estamos percorrendo. Estamos crescendo diante de Deus. Por isso, olha, mesmo se querem fazer até um belo presente, fiz até uma pesquisa de preços, digamos assim. Gente, quase não custa nada. Baratinho, livro, né, Padre? Muito barato, né? Gente, mas pelo valor, este livro vale a pena ser lido, conhecido, e tenho certeza que muitas pessoas não somente vão gostar, mas começarão a dar uma bela resposta a Deus
diante de tantos avisos úteis para a nossa vida espiritual e, sobretudo, para a nossa vida interior. O nosso telespectador, o Cleiton Tedesco de Souza, da cidade de Jaú, no estado de São Paulo, pergunta: Tomás de Kempis é santo? Está em processo de canonização? Não, não temos. Por enquanto, não temos. É uma grande pessoa que foi inspirada por Deus. Não me resulta que haja um processo de canonização. Mas isso não diz nada, né? Porque no decorrer da história tivemos tantas pessoas que escreveram famosos livros aprovados plenamente pelo magistério da Igreja, mas que não foram considerados, não foi feito, nunca foi aberto um processo de canonização. Muito bem, quero agradecer aqui a nossa telespectadora Lourdes Alves dos Santos, que é de Campinas, aqui nossa vizinha, que se tornou sócia. Olha, quero agradecer imensamente, viu, Lourdes? Porque a nossa emissora, a Associação do Senhor Jesus, a Rede Século XXI, ela é mantida pelos nossos amigos associados. Todo mundo que é sócio recebe a revista Brasil Cristão todo mês na sua casa, né? Uma revista de importantes artigos, muita gente bacana escreve lá. Inclusive o Padre Guido escreve artigo para a revista Brasil Cristão. Além de receber essa revista, você colabora com a gente, uma quantidade de que cada um puder, né? Não tem um preço mínimo, um valor mínimo, cada um doa o que pode, alguns em débito automático, outras com boleto. Se você não é sócio, você pode ligar no telefone que está no seu vídeo e falar: olha, eu queria me tornar sócio também da Rede Século XXI. Né? Eu sei que a gente não vive momentos fáceis, né, aqui no nosso país. A gente está vendo uma crise, é complicado para todo mundo. Mas a gente conta com a generosidade do nosso amigo telespectador, que também não é fácil manter uma obra de evangelização, ainda mais uma TV no ar. Então a gente conta mesmo com a colaboração, doação de todo mundo, porque é assim que a gente mantém a nossa principal maneira de manter a Rede Século XXI no ar, é através dos nossos amigos associados. Muito obrigado, então, pela Lourdes Alves dos Santos, que se tornou sócio. O seu nome também vai para o sorteio daqui a pouco, junto com nossos outros telespectadores. Aliás, Padre Guido, muita gente mandando aqui mensagem para a gente. Uma coisa que é curiosa que acontece aqui conosco no programa Eclésia, aliás, todos os programas da Rede Século XXI, a gente está falando sobre qualquer tema, manda aqui um pedido de oração. Olha, reza pela situação X que eu estou passando e tudo mais. Todos os pedidos que chegam aqui para a gente, não só no programa Eclésia, como todos os programas aqui da casa, eles são colocados numa urna que vai ser celebrada 100 missas diante dessa urna. Né? Esses pedidos de oração, então, são apresentados durante 100 missas que são celebradas aqui diariamente na TV Século XXI, de acordo com a sua intenção. Então pode mandar, sim, não tem problema, pode mandar para a gente. E, Padre Guido, e durante a semana o senhor está respondendo muitos e-mails dos nossos telespectadores? Sim, e todas as semanas dedico várias horas, às vezes alguns dias por semana respondendo, e me sinto muito contente de poder colaborar com as pessoas que fazem tantas perguntas, têm algumas dificuldades, talvez não conheçam bem a doutrina da igreja. Gente, eu estou aqui à vossa disposição, não tenha medo de mandar essa vossa pergunta com algumas dificuldades ou até aconselhamentos. É a nossa missão de sacerdotes ajudar cada um de vocês para ter um belo esclarecimento a respeito dos pontos doutrinais da nossa fé. O Padre Guido, tem um recadinho interessante aqui também, nosso telespectador, o Felipe Ragner, de Itapetim, Pernambuco. Ele diz assim, em poucas palavras, traduzindo aqui o que ele escreveu: é possível fazer um paralelo sobre aquela crise na Idade Média, no século XV, crise de fé, crise da igreja, que as pessoas viveram, com o que a gente vive hoje, né? Esse mundo que está bem claro aí para todo mundo, por exemplo, situações de guerra, etc., esvaziamento da fé católica em países tradicionais, como, por exemplo, a França, e a gente está vendo o que está acontecendo com a França agora, se deixando seguir por caminhos contrários ao cristão. É possível fazer esse paralelo ou cada uma crise tem o seu período, o seu tempo? Sim, eu preferiria dar este tipo de resposta. Cada momento histórico tem na sua evolução os seus momentos felizes, como também os seus desafios e também os seus fracassos, né? Agora, uma coisa que é importante, fazer de tudo para que, até quando sopram os ventos contrários, se encontre uma solução para melhorar, para que não se repitam eventuais erros que acontecem e se possa partir para uma experiência melhor. Nós sabemos, por exemplo, que a contrarreforma da Igreja
sobretudo com o Concílio de Trento, gerou uma primavera de santidade. Nasceram tantas congregações, Santo Inácio de Loyola, os jesuítas, por exemplo, né? E nós sabemos que quando sopram esses ventos contrários, até nos momentos mais difíceis, nascem também flores de santidade. Se nós pegamos 70 anos atrás, quem diria que até nos campos de extermínio, né, de Auschwitz, de Birkenau, teríamos Padre Massimiliano Kolbe, Edith Stein, também pessoas capazes de doar a sua vida por causa de Cristo. Por isso, cada período vai ser considerado singularmente, né? E os momentos de crise de hoje nos ajudam, com toda a cultura que nós temos, para que possamos crescer cada vez mais, meu amigo, e evitar determinados erros. Muito bem, a gente está encerrando o nosso programa. Aqui ao nosso lado, o nosso contra-regra, dá para ver aí, produção? Está aqui, ó. Nosso contra-regra que ajuda a organizar a gente aqui com o sorteio toda semana. Qual é o seu nome, contra-regra? Ricardo. Fala mais alto para todo mundo ouvir lá em casa. Ricardo. Muito bem, Ricardo. O Ricardo que ajuda a gente a organizar aqui a nossa urna para o sorteio. Vamos fazer o seguinte, faz você o sorteio hoje, já que tem 2 livros, Ricardo, vamos lá. Mistura bem aí, escolhe um recadinho do telespectador. Por primeiro livro, então, A Imitação de Cristo. Quem levou a Imitação de Cristo? Marcos Luiz Sucari Matar, de Campinas, São Paulo. Muito bem. Marcos Luiz Sucaria Matar, de Campinas, levou então o livro Imitação de Cristo. Vou guardar aqui, você vai receber na sua casa, viu, Marcos? Pega mais um agora para o próximo livro, O Jeito de Deus, do Padre Gilson. Quem foi? Vamos lá. Teresina? Da cidade de Teresina, Piauí, o nome... Sônia Maria. Sônia Maria Marques de Oliveira. Sônia Maria Marques de Oliveira. Muito obrigado, viu, contra-regra. O Padre Guido, o Eric, dá muito trabalho para você aqui ou não? Não. Ah, então tudo bem, então tranquilo. Muito obrigado pela sua ajuda, viu? Então tá aqui os dois livros já sorteados. A Sônia Maria Marques levou O Jeito de Deus, do Padre Gilson Maia, né, que é o superior do Padre Guido, que ele trouxe aqui esse livro bacana pra gente. E o nosso telespectador Marcos Luiz vai levar na sua casa, receber na sua casa, Imitação de Cristo. Padre Guido, nos dê a bênção para encerrar, por favor. Certo, vamos agradecer a Deus. Um abraço especial hoje para o Pedro Oliveira, a Dona Lúcia de Valinhos, meus anjos da guarda, e o meu filhado Duarte, também de Passos, que não perde um programa. Para todos vocês, meus prezados amigos, continuemos sempre nesta união, nesta fraternidade, esta ajuda recíproca, conhecendo cada vez mais a doutrina que é a expressão da nossa fé. Para todos, o meu abraço fraterno e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre Guido. Na semana que vem o Padre Guido tem uma folguinha. A gente faz um programa com o nosso amigo também, o Padre Vander Maia, que sempre está conosco aqui, às vezes, no programa Eclésia. A gente vai falar sobre Opus Dei, né? Opus Dei e também sobre a vida do seu fundador, São José Maria Escrivá. A gente vai conhecer um pouco mais sobre a obra chamada Opus Dei com o Padre Vander Maia na semana que vem. Não perca o programa Eclésia. A gente se encontra então terça-feira que vem, lembrando nossa reprise sempre aos domingos, 9h30 da noite. A gente se encontra seja por reprise, seja na internet quando você vê o nosso programa, ou seja, a gente vai se ver muito. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.